Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho dito aqui, por diversas vezes, que sou um admirador e defensor da nossa imprensa nacional. Chego até a dizer que a imprensa hoje no Brasil é o quarto poder de fato. Mas eu tenho pedido também, reiteradamente, que a nossa imprensa tenha um pouco mais de responsabilidade antes de levar a notícia ao povo. E esse caso do Acre, senhor presidente, eu tenho certeza de que o governador Tião Viana, juntamente com o nosso companheiro aqui brilhante, que preside essa mesa hoje, é inocente em toda aquela história vista pela televisão. Pois bem, senhor presidente, também quero, a princípio aqui, quero registrar a presença aqui dos nossos prefeitos do nosso querido estado do Tocantins, o nosso presidente e prefeito da ATM, Leonardo Sete Sintra, lá de Palmas, de Almas, repito, que também é presidente da nossa ATM, Ivan Paz da Silva, prefeito de Aguianópolis, Tocantins, Manuel Oliveira Prínio, prefeito de Palmeirante, Erisvaldo Resplande de Araújo, prefeito de Cachoeirinha, Onás Moreira Costa, prefeito de Jaú, Tocantins, Charles Evilácio Maciel, prefeito de Salvador, Tocantins, Cleiton Paulo Rodrigues de Nazaré, Tocantins, também presente, João Edivan Vieira, vice-prefeito, Claudivan Tavares de São Bento do Tocantins, Francésio Rocha de Riachinho, também presente, e Fábio Vaz, prefeito de Palmeirópolis. Então, quero registrar a presença e dar boas-vindas a todos vocês. Senhor presidente, como eu já disse, esta tribuna é o único meio que me resta a continuar prestando informações e dando transparência em relação ao Sistema S e às suas respectivas confederações. Eu não posso deixar de prestar informações ao povo e às autoridades sobre as mazelas cometidas com dinheiro público, principalmente pelos gestores das confederações do Sistema S, que são compostas pelo SESI, SENAI, SEST, SENAT, SENAC e outras. Estas mazelas cometidas com esse dinheiro público, principalmente por esses gestores dessas confederações. Portanto, hoje quero falar sobre a CNI. Hoje, tão somente sobre a CNI. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que tem como seus entes o SESI e o SENAI. Criada em 1938, tem a missão de defender e representar a indústria brasileira. Recebe recursos públicos advindos de repasses mensais do SESI e SENAI da seguinte forma: 4% da arrecadação geral do SESI, conforme decreto 57.375 de 1965. 2% da arrecadação geral do SENAI, decreto 494 de 62. Em relação a esse repasse, acredito, uma vez que o SESI e o SENAI faz arrecadações diretamente com os seus empresários, como eu tenho dito aqui reiteradamente, mesmo se tratando de impostos, de tributos, que somente o Estado pode arrecadar, e a Lei 11.457 é muito clara e não deixa ressalva nenhuma, que somente a Receita Federal do Brasil que pode arrecadar, mesmo assim,
o SESI e o SENAI faz essa arrecadação diretamente com esses empresários. E que a CNI deve ter recebido em 2012 aproximadamente 350 milhões de reais destas duas entidades. Isto é um cálculo aproximado, porque nem mesmo a Receita e nem o TCU têm o conhecimento desse total dessa arrecadação. E mais, recebe contribuições patronais, cujo valor total anual é desconhecido. Mas deve ser uma enorme quantia. Dinheiro este de natureza tributária. Mas como as confederações não têm que prestar conta a ninguém, vou dizer isso logo adiante, não dá para dimensionar o valor desta arrecadação, senhor presidente. É estarrecedor saber que esta entidade, mantida com recursos públicos, tributo, não tem transparência alguma, pior ainda, é isenta de prestação de contas aos órgãos de controle de fiscalização, aos órgãos de controle e fiscalização. Como entidade sem fins lucrativos, goza de diversos benefícios fiscais. E a nossa Constituição Federal, no artigo 70, parágrafo único, é muito claro. Eu não consigo entender como que uma entidade deste porte, com esse volume de arrecadação, diante da Constituição Federal, deste artigo que eu acabei de mencionar, o 70, parágrafo único, que diz o seguinte, da nossa Carta Maior, da nossa Constituição Federal, prestará conta a qualquer pessoa jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelo menos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, a nossa Constituição é muito clara. E, ao longo desses 70 anos, nunca prestaram conta a ninguém. Então, nós vamos ter que fazer uma PEC, senhor presidente, para nós mudar a nossa Constituição, uma vez que ela não é respeitada por esses gestores. Interessante, presidente. Eu quero ler aqui uma nota do jornal, o jornal O Globo, do jornalista Ilimar Franco, que o presidente da Confederação da Indústria, recentemente, no dia 3 de março de 2013, mais precisamente, ele deu uma declaração dizendo o seguinte: a CNI vai adotar iniciativa que colocará sob pressão todas as confederações patronais e de trabalhadores. Seu presidente Robson Andrade decidiu publicar na imprensa um balanço financeiro da entidade, inclusive do SESI e do SENAI. E eu disse isso aqui há poucos dias eu li essa nota. Mas é mais uma brincadeira que o presidente da Confederação está fazendo com o povo brasileiro. Uma brincadeira de mau gosto. Depois dessa data, eu já entrei na internet por diversas vezes para ver se realmente o presidente havia cumprido a palavra dele nesta nota. Até então, nada foi publicado. Não há transparência e não há publicação nenhuma dos seus balanços, principalmente de receita e despesa. Então, isso aqui é uma brincadeira com o povo. Imagino, senhor presidente, que esta entidade deve ter bilhões de reais disponíveis em caixa, que deveriam ser aplicados na atividade fim, que é a qualificação da mão de obra. Entretanto, esse dinheiro tem outras finalidades. E eu faço questão aqui, senhor presidente, de ler também aqui uma nota da Folha de São Paulo, do dia 24/11 de 2002. A coisa é antiga, de 2002. Diz a nota: sob a fachada altruísta, entidades como SESI e SENAI esconde armadilha pouco debatida, coisa farta,
mais de 2 bilhões anuais só na CNI. É dinheiro recolhido da folha das empresas e entregue à gestão do baronato sindical. Embora destinado à melhoria de vida do trabalhador, vem patrocinando fusarcas de federações patronais. O dinheiro é recolhido da folha das empresas e entregue à gestão desses gestores. O apelido de parafiscal, o dinheiro é público, entra na contabilidade das federações assobiando e sai cantando. Exemplos: a Federação das Indústrias, lá de Santa Catarina, tem um prédio dividido com o SESI e Senai, pagou só de condomínio 10 milhões e 600 mil. Isso em 2002. Item 2, da mesma nota, R$ 284 mil, o fretamento de jatinhos. Inclusive, o título dessa matéria, presidente, diz o seguinte: dinheiro do SESI banca de jatinhos. Obrigado, presidente. 284 mil financiaram o fretamento de jatinhos, 125 mil despesa de representação da presidência da federação, 1,1 milhão a contratação de firma de consultoria, 98 para custear coquetéis. Terceiro, custearam também despesas miúdas, como concerto de videogame no valor de R$ 30 mil, isso em 2002. Auxílio de concurso de Miss, passando pela compra de calças sociais e sapatos de pelica. Isso aqui é só para se ter uma ligeira noção de como é que eles brincam com o dinheiro do povo. Interessante também aqui, a CNI, uma nota aqui do jornal O Globo, do dia 18/3/2003, na Comissão da Verdade, o ex-marido da presidente Dilma denuncia o núcleo de tortura da Fiesp. E ele diz o seguinte, em seu depoimento: empresários ligados à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, segundo Araújo, a federação não apenas financiava o aparato repressor do regime militar. Olha só, a CNI bancava, inclusive, a ditadura. Hoje ela não banca a ditadura. De lá para cá só mudou o regime, presidente. Não é mais ditadura, é democracia. Mas banca centenas e centenas de campanhas de políticos neste país. É o verdadeiro lobista que nós temos aqui, senador Cícero. E eu digo aqui o seguinte: não tenho dúvida que uma das maiores atividades da CNI é o lobby. E por se tratar de uma entidade que não tem a obrigação de prestar conta a ninguém, concluo que esta confederação é uma das maiores praticadoras do Caixa 2 deste país. Não presta conta, então o dinheiro entra e sai com uma facilidade imensa, como disse a Folha de São Paulo. Ah, presidente, eu fico indignado com uma situação desta natureza nos dias de hoje. A transparência, a falta de transparência e a impunidade é a mãe da corrupção. Essa corrupção que eu chamo de maldita, de perversa, que mata o povo brasileiro. Mata o povo brasileiro porque falta saúde, falta educação e falta segurança. E eu chego a dizer que os políticos brasileiros corruptos são os verdadeiros homicidas, porque matam em série. E essa CNI, que não tem fiscalização nenhuma, e eu já protocolizei nessa casa um projeto de lei, aonde eu peço, não sei se eu vou ter êxito, que eu peço que o TCU, que o nosso tribunal, a nossa Suprema Corte de Fiscalização deste país fiscalize estas confederações. Hoje eu vou me ater somente à CNI, mas também vou falar sobre a CNT,
sobre a CNC e sobre a CNA. Eu tenho, presidente, que levar, como senador da República, nas atribuições que me ao povo brasileiro. Agradeço a sua tolerância e a sua atenção, presidente. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa